Como descobrir o método que a escola do seu filho usa para alfabetizar? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre método de alfabetização. Todos os métodos de alfabetização podem ser classificados em apenas duas categorias, bem fáceis de serem definidas, porque elas têm algo que as divide mesmo, que as distingue de um jeito bem legal, bem nítido, e eu vou te explicar tudo certinho nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, faz a sua inscrição. E se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like. Se durante o vídeo surgir alguma dúvida, pode deixar nos comentários que depois a gente vai conversar por lá. Todos os métodos de alfabetização podem ser divididos em apenas duas categorias: os métodos sintéticos e os métodos analíticos. E o que torna um método sintético e o que torna um método analítico? Os métodos sintéticos são os métodos que partem do ensino de unidades menores, desprovidas de significado, como é o caso do fonema, da sílaba, e a partir daí eles vão crescendo, vai sendo construído o aprendizado. Por exemplo, o método silábico, ele ensina sílabas primeiramente, então a criança aprende lá, ba, be, bi, bo, bu, tá, o T, a letra T, com T, tá, te, ti, to, tu. E aí depois a criança vai ler, bo, tá, porque ela já aprendeu a sílaba bo e a sílaba tá, certo? Então assim ela vai formar palavras, depois ela vai formar frases, a, bota, e o bebê, enfim, com as sílabas que ela aprendeu, até que ela seja capaz de formar, de escrever uma frase, de ler um texto e assim progressivamente. O método fônico também é um método sintético, só que ele parte do ensino de uma unidade menor ainda do que a sílaba, que é o som. Então a sílaba é composta por sons. Por exemplo, Fá é composto pelo som F e o som A. Então o método fônico ensina que todas as letras têm um som, cada letra tem um ou mais sons, e ajuda a criança a perceber esses sons e ir falando os sons das letras. Então, por exemplo, a leitura da palavra foi seria assim: pro F, O pro O e I pro I. Foi. Juntando os três sonzinhos, forma-se a palavra foi. E assim acontece o ensino progressivamente. A criança vai aprender todos os sons de todas as letras para que ela possa fazer a decodificação na leitura e na escrita fazer a codificação, ouvindo o sonzinho e escrevendo a letra que corresponde àquele som que ela escutou. Esses dois métodos são métodos sintéticos. O método alfabético também é um método sintético, aquele método do biotônico fontor, é um método bem antigo, B-A, ba, B-E, bé. A criança fala o nome da letra, junta, para depois ir construindo sílaba, palavra e texto e assim por diante. Então, se seu filho está aprendendo as sílabas, primeiramente, para depois formar palavras, ele está aprendendo pelo método silábico. Se ele está aprendendo os sons das letras, ele está aprendendo pelo método fônico. Tá? O ensino é crescente, progressivo, gradativo e intencional. Tá? A intenção é que eles sejam todos sequenciais. A criança aprende as unidades mais simples para ir depois crescendo. Já os métodos analíticos são métodos que ensinam de uma maneira diferente. Ele vai no sentido oposto. A criança aprende primeiramente unidades maiores, providas de significado, como é o caso de textos, frases e palavras, para depois entrar na sílaba. Alguns entram nos sons e outros não, no fonema, Então, a criança primeiro vai aprender um texto. Por exemplo, ela vai aprender lá o texto da Chapeuzinho Vermelho. Vai ler aquele texto, vai interpretar, vai memorizar, às vezes, até algumas frases do texto, entender o sentido, a sequência das palavras na frase, estudar sobre a cultura lá da época, as cores, de repente, qual que é a cor do chapeuzinho, então compreensão, interpretação de texto, nada de alfabetização por enquanto. Aí, uma frase desse texto será selecionada para análise de novo, mais aprofundada. Depois, uma palavra dessa frase vai ser estudada. Por exemplo, se a frase foi, Chapeuzinho Vermelho foi até a casa da vovó. A palavra escolhida foi, Então, essa palavra vai ser estudada, Qual que é a sílaba aqui? Fo, e depois i. Enfim, é um ensino ao contrário, um ensino partindo de unidades grandes até que a criança chegue na unidade menor, certo?
Então, nesses métodos analíticos, que ensinam das unidades maiores para as menores, a gente tem o método de contos, né, o método de textos, que a criança, o ensino parte dessas unidades maiores. Depois a gente tem o método de frases, que é chamado de método de sentenciação. E a gente tem o método de palavras, que é o método de palavração. Um método muito difundido aqui no Brasil, uma filosofia muito conhecida, de um autor muito conhecido, que inclusive é o patrono da nossa educação, é o método analítico, o método de palavração, que é o método do Paulo Freire. Vocês devem conhecer. Ele partia desse pressuposto, né, de que as palavras escolhidas para serem estudadas tinham que fazer parte do ensino e da vida cotidiana das pessoas. Enfim, então seria mais ou menos assim. Se você trabalha numa carvoaria, ou se você é pedreiro, se seu pai é pedreiro, enfim, você precisa aprender a estudar essas palavras. Tijolo, cimento, barro, trabalho, essas coisas, dessa maneira. Então agora que você já entendeu, né, a diferença entre os métodos de alfabetização que existem, vai ficar fácil você pegar um livro didático, por exemplo, e analisar ali pelo índice qual é a proposta de ensino, né? Ou avaliar, observar a tarefa do seu filho, que ele está trazendo para casa e observar. Tem uma sequência crescente de ensino ou é uma sequência decrescente de ensino? Qual que é a estrutura desse ensino? Ele está aprendendo os sons das letras ou ele está aprendendo as sílabas, as famílias silábicas? Aí seria um método silábico. Se for o som, é um método fônico. Se ele está no ensino assim meio aleatório, né, texto, aí depois ele acha a palavra no texto, identifica a palavra e tal, aí ele está aprendendo pelo método analítico. E aí, gente, vocês conseguiram compreender certinho a diferença entre esses dois métodos de alfabetização? Tá tranquilo? Se vocês conseguiram entender, deixa aqui nos comentários pra mim. A opinião de vocês é muito importante pra eu saber se a gente tá, se eu tô conseguindo me comunicar com eficiência, se eu consegui explicar certinho. Se restou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Gravo um novo vídeo, explico novamente, dou mais detalhes, tá bom? Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. Se quiserem ou acharem que é importante, essa informação é importante para algum pai ou alguma mãe, compartilhem também. Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer. Um beijo, tchau, tchau!